Bom dia, pessoal. Estamos aqui. Hoje é um dia maravilhoso para o Vida e Ação. Nosso portal está fazendo 4 anos e é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a gente, assim, está muito feliz de estar chegando nesse momento e poder celebrar com vocês, fazendo essa live. E a gente convidou 2 queridas para falar com a gente, para bater um papo super tranquilo, descontraído, leve, para a gente conversar sobre sustentabilidade, sobre consumo, sobre essa pandemia aí que está deixando todo mundo, né, um pouco fora de órbita. A gente está aqui tendo que reinventar todas as nossas formas de comunicação, as nossas formas de se relacionar, de trabalhar, não é isso? De consumir, e a gente quer entender como é que isso se dá no meio ambiente, assim, de que forma a gente pode, o nosso comportamento, né, como cidadãos, como consumidores, pode impactar no meio ambiente. Eu queria chamar nesse primeiro momento aqui a Beth para conversar com a gente, a Elizabeth Oliveira, que é jornalista, que é especializada em meio ambiente, ela está aí há anos numa jornada incrível, e acumulou uma bagagem incrível aí de conhecimentos, e a gente convidou a Beth para poder compartilhar com a gente aqui um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo. Beth, bom dia, tudo bem? Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Rosane, bom dia ao público que está acompanhando essa programação. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês nesse dia, né? Um dia aí que tem um valor simbólico para todos nós muito grande, e poder aproveitar esse dia para fazer essa reflexão que você está propondo, com esse tema que tem tudo a ver com a vida de todos nós, eu acho que é uma oportunidade incrível. Agradeço a você pelo convite, agradeço também pela oportunidade de estar aqui com a Flávia, nos conhecemos pela trajetória de cada uma, acompanhamos de alguma forma o trabalho que cada uma está desenvolvendo, e esse bate-papo, eu estou aqui numa expectativa muito positiva de que vai ser um bate-papo ótimo, né? É uma conversa mais do que necessária. Então, Beth, como é que você está vendo, você que já acompanha, né, essa temática do meio ambiente há bastante tempo, como é que você está vendo assim, o cenário atual? Como é que a gente está vivendo hoje, nesses tempos de confinamento? Como é que está a nossa relação com o meio ambiente? Como é que você está enxergando isso? O que a gente tem aí de positivo, de negativo? O que o isolamento social está trazendo aí de positivo ou negativo para a gente? Como é que você avalia esse momento que a gente está vivendo? Bom, eu acho que todos nós ainda estamos assim, emocionalmente, psicologicamente muito abalados, né? Porque a cada dia a gente tem aí sido impactado por uma série de informações, de notícias, de coisas que demonstram um cenário de muitas incertezas, né? E esse cenário de muitas incertezas, ele tende a provocar muitos impactos, né? Impactos de ordem emocional, psicológica, física, mental, enfim, uma série de impactos. Mas, por outro lado, eu tenho observado em conversas com amigos, em participação de debates, em leitura e acompanhamento de discussões sobre esses impactos, sobre o cenário que a gente está vivendo, e uma das questões interessantes que surgem desse momento, dessa conjuntura completamente desconhecida de todos nós, né? Nunca vivemos nada parecido com isso, em nenhum momento das nossas vidas, não temos lembrança de nada parecido com isso, porque a gente realmente não viveu nada parecido com isso, dessa dimensão. Então, diante dessa circunstância toda, uma questão que eu poderia mencionar como uma questão positiva é a possibilidade de uma profunda reflexão que está ocorrendo, que ela já vem ocorrendo de alguma forma, não num nível assim, digamos, macro na sociedade, mas alguns segmentos da sociedade mais atentos ao seu papel de cidadãos, ao seu papel de formadores de opinião, ao seu papel de agentes de transformação social, esses segmentos eles estão atentos a essa perspectiva de reflexão. O que essa situação toda nos demonstra nesse momento, né? Nos demonstra que temos um mundo, né? Temos um planeta, temos uma sociedade globalizada,
que está doente. Ela está literalmente doente, né? Porque ela está sendo contaminada por um vírus, mas essa doença da sociedade global é uma doença que se conecta a uma série de crises, né? É uma crise que alguns pensadores contemporâneos, como o Edgar Morin, por exemplo, que é um pensador maravilhoso, um intelectual, um sociólogo francês que está com 98 anos, continua lúcido e discutindo os problemas do nosso tempo. Ele costuma dizer já há algum tempo, desde as décadas de 70, quando ele começou a se tornar mais conhecido, que nós vivemos uma crise civilizatória. Eu acho que em nenhum momento da minha, pelo menos eu vejo assim, e conversando também com outras pessoas, a gente nunca teve uma dimensão tão grande do que representa a crise civilizatória como esse momento. Porque a gente está vivendo uma sucessão de crises que é perceptível aos nossos olhos, né? No cotidiano da leitura, dos jornais, dos meios de comunicação em geral, do acesso às redes sociais, a gente está sabendo que existem problemas relacionados à desigualdade social que estão agravando os sintomas da crise. A gente sabe que tem problemas ambientais que estão se revelando como consequência da crise e provocando uma crise mais aguda. A gente sabe que tem problemas de ordem econômica de longo alcance e de grande gravidade acontecendo. Temos uma perspectiva de perda de mais de 100 milhões de empregos, né? Como já previu a Organização Internacional do Trabalho, mais de 100 milhões de empregos serão perdidos por conta da pandemia, né? Temos uma série de problemas de ordem política, econômica, social, ambiental, que se revelam com essa crise e que nos leva a crer que os sintomas, todos os sintomas dessa crise, que é uma crise de saúde pública em primeiro lugar, mas que se conecta a outras crises, isso nos faz perceber que tem algo errado no mundo em que a gente está vivendo, né? Então, o reconhecimento, por exemplo, de que o agravamento das desigualdades sociais ele está levando, por exemplo, a uma explosão de movimentos, né? Estão começando a se conectar no mundo, que é movimento que tem outras reivindicações também, né? Então, em que medida uma sociedade, digamos assim, asfixiada pela crise que se agrava na pandemia e que torna as desigualdades sociais tão mais graves e tão mais visíveis, em que medida isso vai nos levar a uma explosão do próprio comportamento humano, né? De uma reação, de uma revolta, e que se soma a outros fatores que provocam essa revolta, e, ao mesmo tempo, e que nos provoca a pensar, bom, tem algo errado na sociedade que está levando as pessoas a, literalmente, a darem um grito de protesto, de basta por tudo isso, porque o que estamos vivendo é muito grave, e tem uma série de, digamos assim, interconexões. Então, acho que quando a gente pensa na discussão sobre o debate sobre sustentabilidade, a gente tem que primeiro fazer uma retrospectiva do que significa, na verdade, sustentabilidade, né? O reconhecimento da sustentabilidade como uma via possível de coexistência do ser humano com a natureza, com novas formas de gerar economia, com o desejo de transformação social, ele nasce, ele se digamos assim, se fortalece na sociedade nos últimos 30, 40 anos, do reconhecimento da insustentabilidade do nosso modo de viver em sociedade, né? O nosso modo de produzir, o nosso modo de consumir, o nosso modo de lidar, a nossa indiferença. Quando eu digo tudo isso, nosso, nós, eu estou falando de nós porque somos um todo mesmo, né? Então, somos eu, somos todos os outros cidadãos, somos nós. Então, a gente tem que pensar de uma forma integral sobre os problemas que a gente vive
porque esses problemas, de alguma forma, eles vão nos afetar em alguma maneira. Eu recorro mais uma vez ao próprio Edgar Morin, quando ele publica um livro que se chama Terra Pátria, que é um dos livros mais emblemáticos da obra dele. A Terra Pátria, o sentido de Terra Pátria é justamente o sentido do nosso planeta, como a pátria, como a terra de todos nós, né? Porque as fronteiras, elas são, digamos assim, criadas porque existem interesses políticos e geopolíticos que em algum momento da história dividiu o mundo em países e criou-se fronteiras para separar os países e seus povos, mas na verdade o planeta, ele é um planeta que não pensa, que digamos assim, que não existe sob a perspectiva da fronteira, né? A fronteira, quando a gente tem problemas ambientais, quando a gente tem problemas sociais, esses problemas eles atravessam fronteiras. O que nos afeta no Brasil, fatalmente vai chegar à Argentina, fatalmente vai chegar ao Chile. O que afeta os povos da Ásia vai chegar na Europa, vai chegar na Oceania, vai chegar, enfim, os problemas e digamos assim, o resultado do nosso modo insustentável de viver em sociedade, ele vai afetar a sociedade em algum momento, ele fala isso. Somos uma comunidade de destino comum, numa pátria comum, que é a Terra. Em Beth, algum momento que afetar um, fatalmente afetar outro. exatamente. E é Você isso, acha, eu acho então, que é que um nós momento de reflexão. desenvolvemos, você acha que esse momento que a gente está vivendo, que é único, que é inédito, que é completamente surreal, digamos assim, que são expressões que a gente escuta muito, de que maneira assim, você acha que nós, agora, como indivíduos, podemos fazer parte desse todo e entender que a nossa participação é muito relevante, até porque sabemos que há uma simbiose muito grande entre a saúde do planeta e a nossa saúde, né? Que é o nosso objetivo no Portal Vida e Ação, é sempre tratar a saúde de uma forma holística, como um todo, e a gente não adianta nós estarmos com o nosso mundinho bem, se o mundo aqui fora não está nada bem. Então, você acha que esse momento que a gente está vivendo desperta uma consciência ambiental maior? Você acha que, com todas essas questões que a gente está vivendo, de transformação social, de acentuamento das desigualdades sociais, você acha que tudo isso está levando com que as pessoas parem para refletir um pouco mais? Você vê de uma forma positiva isso? Eu vejo alguns movimentos de uma forma muito positiva, que me levam a ter esperança. Eu já tenho acompanhado também alguns outros movimentos, muito antes da pandemia e desse problema explodir com essa força tão violenta. Tenho acompanhado alguns movimentos interessantes da sociedade que me levam a acreditar que temos capacidade, sim, de sair da crise, que temos algum tipo de massa crítica na sociedade já capaz de pensar em mudanças positivas. E uma dessas mudanças eu vejo pelo aspecto de termos uma juventude muito mais engajada hoje do que foi, talvez, outros momentos da nossa história, ou do que conhecemos, do que tivemos a oportunidade de conhecer na nossa geração, né? Então, o que acontece? Nos últimos 20 anos, por exemplo, a gente percebe que um aspecto positivo foi termos tido a oportunidade de oferecer às novas gerações ensino de educação nas escolas, né? Educação ambiental nas escolas, por exemplo. Isso está ajudando a transformar gerações. As crianças, os nossos filhos tiveram a oportunidade de ver na escola coisas que não vimos. E isso tem tido uma repercussão no presente, né? Então, o que a gente observa, por exemplo, esse movimento que foi gerado dos jovens pelo clima, né? Esse movimento do
Beth, verifica, por favor, eu acho que o seu áudio está com algum problema. Você pode verificar? Bom, acho que o áudio da Beth não está chegando bem para mim. Não sei se está chegando bem aí para vocês. Ouvindo bem? Vocês estão ouvindo a Beth? Eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo ouvir bem a Beth. Bom, Beth, a gente não está conseguindo aqui te ouvir. Você está me ouvindo bem? Porque a gente está com uma questão também, né? A gente também teve impactos aí. O que a tecnologia traz de bom, também a gente tem tido muita intermitência aí nos sinais de internet, né? Fruto, inclusive, desse congestionamento. As pessoas estão mais nesse ambiente digital e a gente tem experimentado aí algumas situações quando a gente está no ao vivo e aí faz parte disso. Eu queria saber se vocês duas estão me ouvindo bem, gente, porque eu aqui já estou... Eu estou ouvindo. eu estou escutando a Flávia. Você, Beth, Rosane, consegue ouvir a gente? Eu não sei, houve alguma coisa com o áudio da Beth que eu não estou conseguindo. Bom, você tirou aí o microfone? Ela está no mudo. Talvez avisá-la no WhatsApp que ela está no mudo. Beth, você consegue sair do mudo? Eu acho que está aparecendo aqui como se você estivesse no mudo. Você consegue mudar aí? Está conseguindo? Bom, gente, enquanto a Beth está tentando ver como é que ela volta, eu queria chamar aqui a Flávia, né, a Flávia Ribeiro, para a gente bater um papo rapidinho, enquanto a Beth está vendo essa questão do sinal. Flávia, você também é consultora em sustentabilidade há bastante tempo, atuando nesse mercado. Enfim, como é que você está vendo esse momento todo que a gente está vivendo? O que você poderia mostrar para a gente, dizer para a gente aí, né? Como é que você está vendo esses impactos ambientais que a gente está vivendo no nosso dia a dia hoje por conta dessa pandemia? Bom dia, Rosane, obrigada pelo convite, parabéns ao Viviação, está completando 4 anos. Bom dia a todos os colegas, nossos amigos que estão aí acompanhando a gente. A Sônia Araripe está aí no ar, gente. Ela já mandou aqui um alô para a gente, alô para a Sônia Araripe, alô para muita gente beijo, boa, Sônia. a Cristiane Cássia, o Kleiber, enfim, tem a Carol está seguindo a gente, a Carol Almeida, Cláudio Viana, tem muita gente aí que está acompanhando a gente aqui, está mandando um bom Carol, dia. Obrigada para todo mundo que está participando, tá? É isso aí. Bem, pegando, eu acho, um pouquinho no gancho do que a Elizabeth falou, da questão, né, da mudança de consciência já das próximas gerações e como é que a gente está recebendo os impactos que você me perguntou, né? Eu acho que esse período da pandemia, em função do Covid-19, do que a gente está vivendo, vai ser um momento que vai marcar a nossa história, porque é um momento que vai induzir a aceleração de uma série de mudanças na sociedade. Eu acho que a gente vai experimentar aí mudanças estruturais, mudanças sociais, ambientais, econômicas, e as próximas gerações, e nós vamos ter que nos adaptar a isso, né? Algumas pesquisas aí que foram feitas nos últimos 2 meses já estão apontando um pouquinho de como é que foi o comportamento do consumidor e como é que ele está pensando em se comportar nessa virada, né? Nesse retorno para o novo normal. Interessante é que eu li um dado de uma pesquisa da Global Index, que eles falam que 50% dos consumidores desejam comprar produtos de marcas que tomaram alguma atitude responsável na pandemia. Então, isso é muito interessante, porque a questão da responsabilidade social vindo realmente, saindo do discurso, vindo para a prática, né, que a gente tem acompanhado aí nos últimos 20 anos, né, um movimento grande das empresas, querendo realmente colocar a questão da sustentabilidade na agenda dos negócios, mas a gente vê agora o consumidor, ele vai vir, num movimento que eu chamo de ativismo de stakeholders.
O consumidor ele vai vir como protagonista nesse momento. Ele vai escolher, ele que vai decidir como ele vai comprar os produtos, né? Por que ele vai comprar um produto de uma determinada marca? Quer dizer, o poder está nas nossas mãos, a escolha está nas nossas mãos, as empresas estão muito mais atentas para isso. Então, a gente realmente, nesse momento, tem que aproveitar, porque a pandemia está trazendo um impacto grande, mas um impacto negativo e um impacto positivo. O impacto negativo, porque a gente foi pego, né, de surpresa, ninguém podia imaginar, calcular, era totalmente imprevisível o tipo de impacto que isso ia causar na saúde mental, nos hábitos de consumo, na vida das pessoas, nas relações, no relacionamento da casa, com os filhos, com a escola, com o trabalho. A gente vai experimentar uma revolução em todas as áreas. E isso também inclui a nossa postura em relação à compra, né, ao consumo consciente. Você acha, Flávia, que o Brasil e o mundo estão aí? Você que acabou de voltar há pouco tempo da Irlanda, ficou um tempo lá na Irlanda, acompanhou um pouco aí, está acompanhando muito o que está acontecendo no Brasil e no mundo, assim como a Beth. Você acha que a gente está preparado para uma sociedade aí pós-pandemia? Né? Que papel a sustentabilidade pode ganhar nesse novo normal que a gente vai passar a viver daqui a algum tempo? Quer dizer que a gente já está vivendo, na verdade, né? Que as pessoas ainda não... a ficha ainda não caiu, que a gente não vai voltar ao que a gente tinha antes. Enfim. É verdade. Eu acho que a sociedade brasileira é muito diversa e essa diversidade do Brasil, ela contribui e ao mesmo tempo, atrapalha também para alguns processos. A gente tem um grande desafio de criar uma cultura de desenvolvimento sustentável no Brasil. O Brasil ele ainda está amadurecendo nesse processo. Em muitas áreas, nós estamos até à frente de países como na Europa, né? Pela nossa diversidade, pela nossa necessidade, pela urgência de questões sociais que a gente tem aqui no Brasil, a gente se ajuda, a gente tem uma rede de colaboração, uma rede de solidariedade que é muito forte, que a gente vê acontecendo hoje aqui no Brasil. Isso está acontecendo lá fora, mas a gente vê que os nossos desafios eles são cruciais, a gente tem questões aí básicas, como a questão do acesso à água, né? A questão, por exemplo, da coleta de esgoto, a questão aí da fome. A gente tem um combate à pobreza e uma desigualdade social muito forte para enfrentar no Brasil. E isso acaba, em muitos momentos, ajudando a tecer uma rede de solidariedade, de colaboração, de parcerias muito forte, mas, por outro lado, nos coloca numa situação que a gente tem que atender questões muito básicas ainda, que em culturas mais desenvolvidas, em países mais ricos, a gente já tem isso mais estruturado. Então, ajuda mais a sociedade a encontrar resultados e soluções mais efetivas, de uma forma mais rápida. Então, esse é o grande desafio do país. Mas eu acredito que a gente está num momento que as próprias empresas, o setor privado, eu soube recentemente de um movimento chamado Nós, que é um movimento que vai reunir 8 empresas multinacionais concorrentes na área de alimentos e bebidas para ajudar os pequenos produtores, os pequenos negócios na área de bares e restaurantes. Então, acho que nunca se viu na mesma mesa uma negociação onde a gente pudesse conversar sobre as nossas diferenças, empresas de culturas diferentes, mas que estão com o mesmo propósito, que é ajudar nesse momento a sua cadeia produtiva a encontrar soluções. Então, a gente está num momento que a gente precisa de soluções, a sociedade já tem muitos problemas, as pessoas não querem mais ouvir problemas, as pessoas querem soluções, e eu acho que as empresas estão aí, são grandes motores, são indutores, na verdade, nesse momento, para ajudar a sociedade civil, e aí junto com o governo, junto com os outros atores, a negociarem mais isso, a flexibilizarem, a verem realmente uma oportunidade de transferir esse modelo que está inesgotável no mundo e no Brasil, do lucro ótimo, a gente transferir isso para o lucro ético, o modelo do lucro máximo para o lucro ótimo e ético. Porque esse modelo de consumo, ele não tem mais espaço. A gente vê que na pandemia, a atitude do consumidor já mudou, e as empresas que conseguirem observar isso, observar esse movimento e conseguirem propor estratégias de mudança efetiva para a gente realmente voltar para um novo normal, com uma outra consciência, essas empresas vão sair na frente.
Tá, agora, Flávia, como é que você acha assim? Quais são as lições que o consumidor, né, que nós consumidores estamos tendo aí nesses tempos de isolamento social? Que lições a gente pode tirar dessa realidade que a gente está vivendo, confinado em casa? A sensação que eu tenho é que a gente está consumindo mais, produzindo mais lixo, a gente está gastando mais recursos naturais, porque a gente está usando mais água, enfim, está passando a ter alguns novos hábitos que, de certa forma, impactam negativamente no nosso ambiente, embora outros hábitos que a gente esteja experimentando nesse momento, como, por exemplo, a gente passou a economizar roupa, a gente não gasta mais tanta roupa, não gasta mais, enfim, com tantas outras coisas que era do nosso hábito, né, do dia a dia. Como é que você avalia isso? Como é que você acha que tipo de lições a gente pode tirar aí? Os consumidores vão poder tirar desse momento? Sim, também pesquisas, né? Eu li um dado lá da Global Index que eles falam que 40% dos consumidores eles não vão voltar a comprar em lojas físicas no primeiro momento, né? Então a questão do consumo digital ele já acontecia, o e-commerce já era uma prática, um hábito do brasileiro, mas ele cresce muito, as pessoas se acostumaram a comprar online, aprenderam a comprar online, aprenderam a dinâmica do comércio, né, a logística, como funciona, estão planejando melhor as suas compras. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode falar aí, que eu acho que a pandemia tem ensinado para a gente, é a gente planejar a nossa lista de compras, né? Comprar exatamente o que é necessário. Eu acho que a compra para o consumo, que acontecia muito, acontece no comércio eletrônico, mas a compra para o consumo, quando a gente é um shopping, ou uma loja física presencialmente, por impulso, ela deixou de acontecer nesse momento, né? Então, assim, a gente está com mais cuidado, olhando o calendário do varejo, vendo quando que vai ter promoção. A gente tem visto assim as pessoas aproveitando mais, consultando mais, olhando os produtos, a data de validade dos produtos, vendo realmente que já estocou alguma quantidade de coisas, assim, não precisa comprar mais aquele item. Então, acho que está havendo uma educação para o consumo que tem sido natural. As pessoas têm reclamado muito de ter que limpar as compras, né? Dessa coisa da higienização das compras tem sido assim um estresse para muitos de nós, mas ao mesmo tempo as pessoas estão tendo a condição de organizar os seus armários, de avaliar realmente o que é necessário, o que elas já têm, o que elas não têm. Então, isso eu acho que é uma primeira grande lição. A gente tem aí também a questão de estar mais próximo dos aplicativos, de estar usando mais a tecnologia. E aí eu posso citar aqui alguns aplicativos, você falou de desperdício, né? De saber utilizar melhor os recursos naturais, água, luz, gás, né? Energia de Sim, uma sim. forma geral, a comida, os alimentos. A gente tem um aplicativo que chama Comida Invisível, as pessoas podem baixar e buscar lá. É um aplicativo que ele recebe e doa alimentos, dependendo aí da região, do seu bairro. Então, são aplicativos que ajudam um pouco mais o consumidor. Como é que ele vai descartar uma comida que, eventualmente, ele possa descartar dentro, né, do que é autorizado pela vigilância sanitária e para quem ele pode descartar esse alimento, num bairro próximo onde ele mora. A gente tem um aplicativo que chama MedList, que é um aplicativo que fala sobre uso de medicamentos, a farmacia doméstica e o descarte de medicamentos. O descarte de medicamentos é uma coisa que tem que ter muito cuidado nesse período. Medicamento Sim. a gente não pode descartar no vaso sanitário, medicamento a gente não pode jogar no lixo orgânico, medicamento a gente não pode misturar no lixo coletivo. Então, essa coisa de ter o cuidado, né? Ainda mais no momento que estão todos aí preocupados com a saúde, a gente poder usar a tecnologia a nosso favor, não comprar em excesso, especialmente remédio, que é uma coisa que tem data de validade e a gente pode acabar perdendo esse produto e deixando de ajudar quem precisa. A gente tem aplicativos que estão ensinando a gente a lidar um pouquinho mais com a questão da coleta seletiva, a gente tem o movimento Menos um Lixo, a gente tem a questão do ciclo orgânico. Então, acho que tem crescido iniciativas assim que estão ganhando boca a boca entre os amigos, do tipo, como eu vou separar o meu lixo molhado do meu lixo seco? Né? A gente chama o lixo molhado, é o lixo que é orgânico, é o que sobra da minha comida, é o restinho ali que ficou no prato, é a casca de uma fruta que eu não uso mais, a casca de um ovo que eu fiz um bolo, e
material que é papelão, que é alumínio, que é vidro, que eu posso separar, se o meu prédio tem essa coleta coletiva, né? Porque a gente vê muitos prédios, muitas regiões no Rio, fora do Rio, no Brasil todo, a questão da coleta seletiva ainda não é como a gente gostaria, né? A gente não tem esse atendimento a todas as áreas. Mas eu, por exemplo, aqui no meu prédio, eu já faço essa questão da coleta seletiva há 13 anos. Eu tenho aqui, mas eu ainda não faço a compostagem. A compostagem também tem sido uma... Está me ouvindo? Desculpa. Não, tá, sim, sim. Eu queria te trazer uma questão aqui que eu achei interessante, que o Bruno Rodrigues Steyer está trazendo aqui, dizendo que hoje a sustentabilidade acaba chegando mais na classe média e alta. O que você tem a dizer sobre isso? É verdade? Quer dizer, a gente, quem está aí numa classe média alta, tem acesso, assim, consegue ser mais sustentável? E como é que se vai chegar essa nova consciência para dentro das comunidades, onde a gente mais precisa que chegue essa nova consciência? Eu acho essa pergunta do Bruno essencial, fundamental, e ele tem razão. Ele tem razão e é um desafio de toda a sociedade, especialmente do setor privado, na minha opinião. Acho que as empresas têm que puxar, tanto a indústria quanto o varejo, têm que puxar essa comunicação do consumo consciente para as classes menos favorecidas. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. A gente, quando abre a torneira de água na nossa casa, a gente não vê etiqueta. A nossa água não tem etiqueta, a gente não sabe de onde veio a nossa água. No Rio, a gente sabe que veio da SEDAI. De outros lugares, a gente sabe que podem ter vindo de outras empresas privadas. A mesma coisa acontece com as companhias, as concessionárias, as companhias de luz, de gás. E aí, o que eu tenho visto? Por exemplo, a questão da coleta e tratamento da água, na coleta do esgoto, abastecimento de água, é uma questão muito séria, que a gente tem vivido na pandemia. A gente tem hoje 100 milhões de brasileiros que não têm coleta de esgoto. A gente tem 17% da população que não tem acesso ao abastecimento de água potável. Como é que a gente pode comunicar em escala orientações sobre educação ambiental, dicas de higiene, como usar a água? Como é que a gente pode conversar com essa grande população? Claro, com um trabalho grande que a imprensa tem feito, com o trabalho grande das revistas especializadas, com o trabalho grande das lideranças comunitárias que estão envolvidas em seus projetos sociais, que estão sendo aí treinadas, capacitadas por grandes projetos sociais, que têm demonstrado essa aproximação junto às comunidades, mas a gente também tem que cobrar, o consumidor ele também tem que cobrar das grandes empresas que tem uma comunicação mais simples, mais clara, mais eficaz. Uma conta de luz explicando que se ele deixar o chuveiro ligado mais 1 minuto, ele está gastando 16 litros de água. Será que a pessoa que trabalha na sua casa, ela sabe disso? Às vezes ela nem recebe uma água de qualidade, né? Será que nós sabemos que uma calça jeans ela precisa de 10 mil litros de água para ser produzida? Será que a indústria da moda não tem que conversar mais sobre isso com as pessoas, ao invés de incentivarem as pessoas a terem um modelo, 3 modelos de calça todo ano para uma tendência? Porque a indústria da moda é uma grande poluidora. Então, assim, é um trabalho, é responsabilidade de todos nós. Não é um trabalho simples, é um trabalho construído no longo prazo, é um dever de casa que não conseguimos ainda fazer de uma maneira eficaz, em escala, mas é um trabalho que é no boca a boca, é eu fazendo um pouquinho, todos nós aqui fazendo um pouco, conversando com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas que a gente trabalha, e isso a gente em rede vai conseguindo transformar. É um grande desafio, sim, que a gente tem, inclusive em relação ao tratamento de esgoto. Eu acho que é um exemplo bem prático de que quando nós, da classe média, apertamos a descarga sanitária, a gente está ali resolvendo o problema, a gente está passando o problema para frente. A gente não sabe... quantas pessoas não têm nem água para lavar as mãos, né? Que é um hábito que a gente está tendo que incorporar e vai passar a incorporar cada vez mais no nosso dia a dia, que é o uso... Exato. E assim, como fazer o uso racional dessa água que a gente utiliza, né? Porque nós temos esse acesso, quem não tem o acesso, como é que fica? Enfim, são muitas reflexões, não é isso, Flávia? Eu acho que a gente pode até aprofundar mais esse assunto num outro tema. Eu queria voltar a chamar a Beth aqui, porque a Beth agora já está com áudio. Beth, está me ouvindo bem, Beth?
Eu tô te ouvindo bem, É, estou a gente vendo estava vocês, te agora vendo e consigo ver estava com um probleminha aí vocês. no seu áudio. Então, Beth, Que a bom. Clara está colocando aqui para a gente uma situação. A gente estava até trazendo aqui uma intervenção de uma pessoa que está assistindo a gente, né, o Bruno Rodrigues Tayer, trazendo essa questão de como a população, né, que a sustentabilidade só chega na classe média e alta, como fazer chegar à população que mais precisa. Como é que você vê isso, Beth? Você acha que nós somos os privilegiados hoje? Nós temos que dar esse exemplo? Como é que a gente pode fazer cada vez mais para transformar fazer do limão uma limonada, ou seja, fazer dessa pandemia realmente uma lição de vida para a gente se tornar mais sustentável, educar melhor nossos filhos, as futuras gerações, e a gente poder ter um planeta mais saudável para a nossa vida, né? Para a gente coabitar esse mundo de uma forma mais positiva. Bom, eu vejo tudo isso de uma forma assim, uma perspectiva do grande desafio que temos pela frente. Realmente, acho que a classe média ela é privilegiada no momento em que ela pode fazer escolhas a partir de determinados valores e de uma determinada qualidade da informação que chega até a ela, que pode beneficiá-la a fazer escolhas mais corretas do ponto de vista da sustentabilidade, né? E eu acho que essa classe média, que alcançou alguns benefícios que ainda não chegaram a outras classes sociais, para que essas classes sociais menos favorecidas socialmente, economicamente, possam também fazer futuras escolhas com mais qualidade, ter mais acesso à informação, ter mais acesso a bens que tenham maior durabilidade, que possam entender melhor a relação de consumo de água, de energia, por exemplo, que possam comprar alimentos mais saudáveis, que possam fazer parte também desse movimento. E de preferência do pequeno, né, Beth, que está mais perto, incentivar o pequeno negócio no seu bairro, na sua região, não é isso? Teremos que ser nós, aqueles, digamos assim, favorecidos pelo fato de podermos fazer escolhas, termos mais acesso à informação, termos uma capacidade de pensar dentro dessa lógica, talvez um pouco mais adiante do que outros menos favorecidos, nós teremos que puxar esse movimento, apoiando aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades. Então, eu acho que é um momento crucial da gente compreender também o nosso papel de impulsionar ações movidas pelo sentimento da solidariedade também. A solidariedade, ela é um valor fundamental para transformar a sociedade e para chegarmos àquele, talvez, digamos assim, cenário mais, digamos assim, mais humano, do mundo mais humano que desejamos, né? Eu acabo de viver uma experiência que tem muito a ver com tudo isso que vocês colocaram, que a Flávia colocou, que eu achei super pertinente, tudo que ela trouxe aqui de reflexão. Eu acabei de fazer uma matéria para a revista Plurale, para o site Plurale. Eu vou comentar aqui. Que a Sônia me falou de 2 ótimos artigos de vocês aí no Plurale. A matéria iria ao ar hoje, e eu vou contar esse exemplo prático que ele ilustra tudo isso que a gente está falando aqui. A matéria fala sobre um projeto de esporte, um projeto Rocinha Jiu-Jitsu, projeto que existe há mais de 20 anos. Ele é tocado por uma organização não governamental, né, uma organização sem fins lucrativos, que a duras penas tem trazido esse projeto há 20 anos para a Rocinha e tem trabalhado na vertente da transformação social, da cidadania, do exercício da cidadania pelo esporte, sem patrocínio, quase sem apoio, tocando ali muito com o apoio da própria comunidade. E esse projeto, os professores, os instrutores, entraram num grande movimento de solidariedade, porque eles viram os seus alunos, as famílias dos seus alunos, passando necessidade, enfrentando dificuldades financeiras, muitos trabalhadores informais, trabalhadores do setor de serviços, desempregados, sem renda, e aí foram buscar uma parceria com o pessoal da Universidade Veiga de Almeida,
onde o Lênio Fortunato, que já é um jovem que teve a oportunidade de fazer uma graduação, ele já tem uma bacharelado em Direito, agora está fazendo Educação Física, se juntou com pessoas da Veia de Almeida para pensar numa solução, fizeram uma vaquinha virtual, gente, essa vaquinha está no ar, ela só conseguiu metade do valor. São muitas iniciativas, né, Beth? São muitas iniciativas que a gente está vendo surgir. Metade do valor. E isso é um problema que a gente precisa encarar de frente. Eles queriam até investir mais numa ação, por exemplo, da doação dos materiais de limpeza, das embalagens, fazer um trabalho voltado para reciclagem, recolher isso, por conta da pandemia não conseguiram, não tiveram um braço para agir dessa forma, porque eles estão pensando na necessidade primeira, que é de combater, de repente, a fome das pessoas. Então, temos sim que encarar essa realidade e precisamos puxar esses movimentos, quem sabe que se consiga alguma empresa que apoie com patrocínio, pessoas que vão lá, contribuam com a vaquinha. Esse é o nosso papel, cada um fazendo fazer um pedacinho, e a gente vai conseguir. Sejamos impulsionadores com a nossa capacidade de mobilização dessa sociedade que a gente deseja para o futuro. É verdade. Eu queria só trazer assim, a gente está quase terminando aqui a nossa live, já estamos aqui no nosso tempo bem um pouco estourado. Eu acho que a gente tem uma riqueza enorme de assuntos aqui para tratar. A Cristiane Cássia também, que está com um artigo maravilhoso falando sobre a questão da biodiversidade, está convidando a gente para ler o artigo dela. Vamos ler todas as dicas aqui que todo mundo está passando, a Sônia Ararífico, Plural, a Cristiane também com o artigo dela. Enfim, tem um monte de gente aqui que está produzindo, e isso é muito bom. Né? A gente precisa produzir mais informação, mais conhecimento e compartilhar isso e fazer com que outras pessoas também tenham acesso a isso, né? Porque a informação pode mudar o mundo, de fato. A Cristiane está lembrando muito bem aqui que o trabalho de home office, né, ele também contribui para a redução do uso do carro. Então, a gente está vendo hoje, no momento, a gente tem menos poluição, tá vendo? Os bichos estão de volta e nós, bichos humanos, estamos enclausurados. Enfim, eu acho que está vendo, acho que no todo, apesar daí, o Kleber está levando ali, está chamando a atenção para a questão da política ambiental, a gente está com diversas questões aí no momento acontecendo, né, infelizmente, na condução dessas políticas na área de meio ambiente, mas nós estamos, eu acho que no todo, eu acho que a gente está conseguindo avançar, é um sentimento que a gente percebe, as pessoas estão mais solidárias, estão mais dispostas a contribuir, fazer a sua parte, né? Eu acho que esse debate não se esgota aqui, meninas. Eu gostaria depois que vocês aceitassem um convite para um novo momento, a gente poder conversar com mais tranquilidade. E vocês também ficam convidadas a escrever também para o nosso portal Videação, www.videação.com.br. Quem puder olhar lá, enfim, trazer dicas, sugestões para a gente recebe sugestões, está sempre trazendo. E, assim, eu queria agradecer muito esse momento, essa oportunidade que a gente está tendo hoje, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente é um tema inesgotável. Eu trouxe essas duas queridas, assim, muito feliz de vocês terem aceitado esse convite, né? A gente está fazendo ainda um projeto experimental, né? Quebrar essa barreira de usar mais o mundo digital, aparecer na telinha, enfim. É uma coisa que nós que trabalhamos com comunicação, com informação, temos que vencer também nossas barreiras, nossos paradigmas, não é verdade? E eu acho que a gente só tem a ganhar, todos nós, em coletividade, né? Desenvolvendo aí nosso espírito de pertencimento a isso que é o mundo, né? O mundo, o planeta nos pertence, nós pertencemos a esse planeta, então a gente tem muito aí o que aprender e fazer, e eu acho que de tudo fica uma lição positiva para a gente, de que a gente pode realmente mudar o mundo, né? Que quando a gente é jovem, mais novo, a gente não quer mudar o mundo, a gente agora está tendo a oportunidade de mudar o mundo. Por que não fazermos isso juntos, né? Então, meninas, eu queria agradecer muito a vocês, quero agradecer muito a quem está acompanhando essa live. Vamos fazer outras, esse é um primeiro, a gente está, a partir de hoje, né? Videação está fazendo 4 anos, é um projeto de jornalismo independente, a gente quer crescer, quer trazer temas bacanas que sejam de interesse de vocês. A nossa temática é focada na saúde, mas a gente entende que sem atitude sustentável a gente também não tem saúde, então é todo um conjunto de coisas, e eu convido todo mundo a nos acompanhar aí nas próximas oportunidades. Quero agradecer a todo mundo, muito obrigada, e meninas, obrigada. Vocês querem encerrar, falar mais alguma coisa, a gente dá nosso
Ok. Você tocou aí. Rosane, muito obrigada a Elizabeth, muito obrigada a todos que estão aqui acompanhando com a gente. E eu queria fazer um convite, já que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? A gente tem recursos aí disponíveis de graça, né? A gente poder apreciar a natureza, como ela é maravilhosa, como tudo que a gente precisa está na natureza, né? Os minerais que a gente precisa, quando a gente coloca uma pedra perto dos nossos chakras, a gente se reequilibra. Quando a gente pega um pouquinho de sol, seja na porta de casa, quem não tem varanda, quem não tem play, não tem problema, põe a máscara, vai na porta de casa, pega 15 minutinhos de sol. Quando nós pudermos voltar e usar as praias, né, caminhar pelo calçadão e pelos parques. Dá mais valor a tudo que a gente tem, né? Que está aí disponível de graça para a gente, né? Que é o nosso meio ambiente. Aproveitar a nossa cidade, ter o contato com a natureza, quem gosta de fazer trilha, voltar a fazer trilha, quem gosta de explorar a natureza. Eu acho que quando eu estou em contato com a natureza, aquilo para mim é o melhor remédio. Nenhum remédio é melhor do que essa conexão. E a gente, muitas vezes, no nosso dia a dia, na nossa correria, talvez muitos de nós não dessemos valor ao quanto a natureza ela é curativa, né? Então, acho que podemos pensar mais nisso, podemos agradecer mais, né? Muita gratidão por essa rede, pelas oportunidades que a gente está tendo de refletir nesse momento e pelo cuidado e o autocuidado que nós devemos ter, tanto cuidado com a natureza quanto cuidado com nós mesmos, de nos permitirmos estarmos mais próximos da natureza, do meio ambiente, né? E aí Beth, eu acho isso dá uma alegria para a gente. Muito. É verdade, Flávia. Concordo com tudo isso. Acho que você deu um recado aqui para fechar maravilhoso. Essa conexão é fundamental. E eu só complementaria, além de tudo isso, a gente também pode, na nossa atitude de cidadania, de consumo consciente, apoiar as mídias independentes, né? Temos mídias maravilhosas no Brasil, que são mídias portadoras de todas essas mensagens e que precisam, nesse momento, de nós. Temos aqui, podemos elencar aqui pelo menos uma meia dúzia, temos aí a Plurale, temos aí a revista Eco 21, tem o portal o Eco, temos o portal Colabora, temos Vida em Ação, temos agência pública e tantas outras que podem ser apoiadas por nós, com doações, participação em financiamento coletivo, porque são as mídias que estão transmitindo todas essas mensagens que a gente, de alguma forma, contemplou aqui nessa nossa reflexão. Eu só tenho a agradecer a vocês, porque foi maravilhoso. Muito obrigada, bom, Flávia. Muito obrigada. E a gente vai aí tomando mais experiência para que a gente resolva nossos problemas aí digitais e vamos em frente. Meninas, beijo. Gente, muito obrigada por tudo. A gente espera responder todo mundo aqui, tá? Que mandou mensagem. Muito obrigada. Tchau, gente. Para todo mundo. Tchau. Beijo. Até semana que vem tem mais, hein? A gente vai dizer aí o que vai acontecer, mas a gente vai vir com novidades por aí. Beijão. Tchau, gente. Beijão. Tchau. Obrigada.